Ó, a fã 3 da Yasmin mandou: Ulisses, seus livros são maravilhosos. É impossível parar de ler a ponto de eu virar à noite para terminar o seu livro sobre a Suzane. Dada a quantidade de crimes, até famosos no Brasil, o que te atraiu a escrever sobre crimes encabeçados por mulheres? Apesar de você já ter dito que não vai escrever um quarto livro sobre mulheres assassinas, o que mais te atraiu no feminino no mundo do crime? Tu sabe que foi muito assim, eu não planejei escrever sobre mulheres, uma foi puxando a outra. Eu escrevi o livro da Suzane muito casualmente, como eu contei, que eu comecei primeiro a fazer uma matéria para Veja. No dia do lançamento do livro da Suzane, lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, eu estava lá na fila para receber autógrafo, o advogado da Elise, o Luciano Santoro, que é um excelente advogado, inclusive. Eu já conhecia de outros casos da Elise, mas eu nunca tinha feito nada sobre a Elise, nada. Eu ia cobrir o julgamento dela, mas a revista acabou... Foi no mesmo dia que caiu aquele avião da Chapecoense, lá em Medellín, eu acabei viajando para lá para cobrir a tragédia e nunca escrevi uma linha como repórter sobre Elise Matsunaga. Só que aí, na hora que eu estava lá autografando o livro pro advogado da Elise, ele brincou e falou assim, quando é que vai ser com a minha cliente? Aí eu falei para ele, olha, na hora que você quiser. Tipo, quando o advogado está disposto a colaborar, meio caminho tá andado ali. É. E o escritório dele é tipo a 2 quadras da minha casa. Então eu pegava, tava nada para fazer, ia pro escritório dele e ele começou a ajudar pra caramba. Ele é advogado penal dela. Ele é o advogado que acompanha a execução penal também. E a esposa dele é a advogada civil, que cuida da questão da família, de herança. E os dois foram super profissionais, colaboraram. Aí nasceu a Elise. Nasceu muito assim, na comodidade, que é difícil. É difícil, assim, sabe? A pessoa abrir o baú, sabe? É muito mais trabalhoso. Você pede um processo que está sob sigilo, por exemplo, você não consegue no fórum. E aí nasceu a Elise assim. Quando eu estava, não sei por onde, divulgando a Elise, já estava, o crime da Flor de Lis tinha acabado de acontecer. Aí num podcast da vida, eu já estava... Porque ainda tem um detalhe. Quando você resolve fazer um livro sobre uma personagem, seja lá homem ou mulher, um livro, uma reportagem, você passa ali pelo menos 6 meses pesquisando sem saber se aquilo vai render ou não um livro. Precisa ter uma virada de chave que antes de 6 meses, para mim, não vira. Entendi. E não tinha virado a chave da Flor de Lis ainda. Aí, quando me perguntaram, eu falei, cara, é a Flor de Lis, mas ainda não sei, eu não posso falar, porque eu não sei se vai rolar. Tava coletando material. Aí beleza, só que isso falei nos bastidores. Na hora do podcast, eu acho que foi o Danilo Gentili. Aí, na hora do podcast, lá da entrevista, ele falou, e o próximo livro? Eu falei, eu não sei ainda, tô ainda pesquisando. Aí ele falou assim... Não é uma flor de pessoa? Aí, né, caiu a... aí tá aí. Tá aí, ó. Então é muito assim. O não sei tá aqui, ó. Quantas eu tô páginas? pesquisando uns homens, que aí que eu tô vendo... Cara, o livro, só o crime não sustenta o livro. Quase 300 páginas. Só a história não sustenta. Você precisa dos paralelos, né? Dos paralelos, eu preciso que a história seja interessante. Porque o livro, ele é jornalístico, mas ele é também entretenimento. Sim. Tu precisa te prender naquela história. A história tem que ser interessante. A Elise Matsunaga, o universo da prostituição, a forma como ela faz o crime, essa coisa dela hoje ter esse dilema familiar de querer se reaproximar da filha, da vítima ser um CEO de uma empresa famosa, são ingredientes que sustentam um livro. A Flor de Lis, ela é uma ex-deputada federal, ela era mãe de 50, ela era uma pastora, então tem ali... Elementos, tem estofo, sabe? Para criar um interesse para você ler. Então aí eu tô nesse momento. Agora eu tô pesquisando uns criminosos, uns crimes emblemáticos, mas eu preciso de mais